Errar faz parte do processo. Exato. Ninguém vai passar pela vida sem errar, não existe. Isso no mundo corporativo é o famoso padrinho. Isso! Tá? Para você é o famoso padrinho. Exatamente. Tenha um padrinho, mas 95% das pessoas estão onde estão porque querem estar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Mindcast Pessoas e Negócios, porque aqui nós acreditamos que fazemos negócios com pessoas engajadas, pessoas com energia e pessoas com vontade de fazer acontecer. Hoje eu vou conversar com um amigo meu e empresário, o Alessander Fontes. Nós vamos falar sobre carreira. Ali, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Obrigada por estar aqui, pela tua disponibilidade, por ter vindo. Eu conheço a Ali desde 2012, né, Ali? Nossa, eu nem lembrava. Eu lembrava, comecei a trabalhar umas vagas para você, na época, vagas de vendas, né? Da área, o Ali é da área comercial, chegou à diretoria comercial de grandes empresas aí, hoje é empresário, empreendedor, e a gente sempre conversa nos bastidores sobre carreira, né? Nós temos 2 filhas, cada um tem uma, quase que na mesma idade, e a gente sempre troca figurinhas, né, sobre como orientá-las, como está o mercado hoje em dia. A gente estava conversando agora há pouco nos bastidores que a gente vem de um mercado analógico, 100% analógico, e hoje está 100% digital, né. Queria conversar sobre isso, Ali, sobre carreira, sobre o que nós podemos passar para esse pessoal que está nos assistindo, os desafios que foram muitos para ambos, né, para chegarmos aonde chegamos. Bom, legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Você sabe que é um prazer sempre falar sobre esse assunto. A gente já conversou diversas vezes, eu sou apaixonado pelo tema, então para mim é super tranquilo a gente bater esse papo aí. E, bom, para falar de carreira, né, eu acho que primeiro eu gostaria de deixar uma palavra para falar de carreira que eu acho que é muito legal, assim, traduzir, se eu pegar toda a minha retrospectiva, coragem. Coragem, para mim, muda o jogo para tudo. E eu adoro esse jargão de muda o jogo, né? Porque são pessoas que mudam o jogo, né? Então, e aí a gente pode sim falar de carreira. Falar um pouquinho da minha aí, são alguns anos, né? A gente pode falar quantos anos? Pode, você pode falar a tua idade, não a minha. São mais de 25 anos aí no mercado, e eu comecei como terceirizado numa multinacional para cobrir uma vaga de férias 30 dias, né? E eu fui porque eu sou um entusiasta, um apaixonado por automóvel, e era numa fábrica de automóvel. Então eu falei, eu vou trabalhar nessa fábrica que pelo menos eu vou ter a chance de conhecer uma fábrica de automóvel. E eu saí de lá 8 anos depois. Né? E como que isso aconteceu? Se eu entrei para ficar 30 dias, cobri umas férias, e saí 8 anos depois. Coragem. Né? Coragem, e daí entra toda a responsabilidade, o engajamento, e isso pode passar a geração que for, o que for, você tem que entregar. Né? Você, quando é contratado para fazer um trabalho, você é contratado para entregar. Exato. Né? No meio disso você tem vários processos, existem no mundo corporativo várias coisas que você vai ter que aprender a jogar. Se você quiser mudar o jogo. Exatamente. Você tem que aprender a jogar para mudar o jogo. Então, o jogo do mundo corporativo é isso, é política, né? Mas, acima de tudo, é entrega. Né? Então, e foi isso que eu trouxe para a minha carreira sempre. E eu costumo dizer, a entrega é você se matar? Não. Muitas vezes você vai ter que fazer um esforço diferenciado para ter que entregar. Às vezes você recebe um projeto num prazo que você acha que é impossível, mas não é impossível. Mas o X da questão para mim é a quantidade que você dedica para aquela entrega. E cada pessoa tem um perfil. Eu sempre fui voltado para a área comercial, mas com
sempre com a mão na massa, né? Existe no corporativismo aí o tal do hands-on, né? Isso. O velho mão na massa. E eu sempre fui muito mão na massa. E isso me ajudou muito a entregar. Eu acho que eu fui privilegiado porque ter a mão na massa, mas um olhar estratégico, uma visão holística, te ajuda imensuravelmente a atingir resultados, né? Então eu acho que a soma de tudo isso é que vai transformando essa tua carreira. Então eu saí lá de um cara que era terceirizado numa empresa para ficar temporário, não vou nem chamar de terceirizado, era temporário, que virou terceirizado, que virou efetivo, que virou supervisor, que virou gerente. Aí eu saí, escolhi para empresas menores, patinei também, errei também em algumas escolhas. A gente não acerta sempre. Isso que é legal, né? A gente trazer essa fragilidade e falar que a gente erra, mas no dia seguinte levanta e continua. Errar faz parte do processo. Exato. Ninguém vai passar pela vida sem errar, não existe. Não, e né? Quem fala, a gente já olha e fala... Não. E você não vai ser o melhor sempre, nem precisa, e não é... Você, pelo contrário, acho que faz parte da carreira, né? E isso está em livro, isso está em milhões de podcasts por aí, especialistas que falam e que você tem que colocar pessoas com você melhores do que você. Exatamente. É elas que vão te ajudar a impulsionar. Colocar melhores e deixá-las trabalhar, né? Aí esse assunto é extenso. Já chegamos lá, já vamos chegar lá. Então, assim, e isso tudo eu tive a sorte de ir aprendendo ao longo da minha carreira. Outra coisa que eu acho super importante quando a gente fala de carreira são as pessoas que vão aparecer na tua porta, na tua vida, na tua carreira, e aí só você vai saber escolher, com a ajuda de alguém, com a ajuda do teu pai, com a ajuda de um mentor, com a ajuda de um amigo, de quem você se aproxima também. Isso faz muita diferença. Sim. Eu tive a sorte de ter, desde os meus 20 anos de idade, acho, 21, um professor que foi meu gestor durante anos, que a gente se identificou profissionalmente, né? E para onde ele caminhou dentro dessa multinacional, eu fui com ele. E fui por quê? Porque ele quis me levar e eu quis ir, e a gente tinha um alinhamento muito forte. Isso ajuda muito, né? Isso no mundo corporativo é o famoso padrinho. Isso! Tá? Para você é o famoso padrinho. Exatamente. Tenha um padrinho. Isso é muito importante na carreira corporativa. E é diferente de qualquer outra coisa, de puxar saco, não tem nada a ver com isso. Você ter um padrinho é ter uma pessoa que sabe te orientar, que sabe aonde está o teu potencial, que sabe te levar. Você pode chegar lá e eu vou tentar te ajudar. E aí vai de você. Exatamente. Você fazer quer o teu trajeto. Isso. Né? Então, eu acho isso super importante, super importante. Então, tudo que me fez chegar a uma diretoria de uma empresa, e eu vou falar especificamente do dia da entrevista dessa diretoria, é muito legal isso, que eu estive com um empresário que tem uma envergadura financeira gigante, e o que ele me falou nesse dia é bem legal, mas vamos falar um pouquinho até eu chegar aqui. Tudo que me fez chegar foi a entrega. Entregar mais do que foi me pedido. Isso para mim foi o segredo. Esse é o segredo de eu ter me destacado em todos os postos. Isso vai em alguns momentos para... talvez, eu não sei, né? Quem vai assistir aqui é de 8 a 80. Então, para você que está começando, em alguns momentos vai parecer que você está puxando o saco. Nunca faça isso na tua vida. Nunca. Nunca. Isso é abominável para mim em qualquer situação. Entregar é muito diferente de puxar saco. Exatamente. Nossa, não tem nem comparação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Mas muita gente vai achar que por você entregar mais, você está tentando... Não, entregue mais, só. Você não deve satisfação para ninguém. Então isso me levou a voar esses voos. Um pequeno exemplo, né? A gente teve uma crise nessa multinacional, e uma crise operacional, nosso estoque foi destruído literalmente da noite para o dia. Nós fomos dormir com
alguns milhões no estoque e acordamos com 0. Meu Deus. E a gente teve que traçar um plano de recuperação. Para isso eu era o responsável do estoque, responsável operacional, né? E aí nesse interim montamos um plano de recuperação imediato e tal, uma crise com o board da companhia, mas eu era o operacional, não tinha nada a ver com estratégico, eu tinha que resolver operacionalmente. Eu lembro muito bem que eu saí de casa na sexta-feira de manhã para trabalhar e voltei terça. Foram 4 dias sem sair da empresa. E isso não era... Eu não precisava mostrar nada para ninguém, é porque a gente estava em crise. Sim. Né? A gente comia debaixo da mesa, a gente... Então, assim, era uma entrega. A gente estava em crise, a companhia precisava daquilo, do time todo engajado. Né? Não ficou todo mundo lá 4 dias, não. Mas era uma entrega que precisava ser feita naquele momento e aquilo ajudou a definir o rumo do prazo de entrega. Então E aí muda uma história. Hã? E aí muda o jogo. Muda o jogo. Né? Muda o jogo. Então e por causa desse tipo de entrega, um belo dia, o vice-presidente ligou no meu celular. E eu vou dizer para vocês, você treme igual vara verde quando o vice-presidente liga para você. Nossa, ainda mais quando a gente não está acostumado, né? Porque depois você se acostuma a falar com o alto escalão, mas nessa época... No começo... Nossa! E você sabe que é ele que está te ligando. E ele me ligou e falou, Alessander, e vou falar para vocês, quando o vice-presidente fala o teu nome, pior ainda. Ele falou, primeiro eu quero te parabenizar, que eu sei que você está fazendo um grande trabalho. Então, olha que legal isso. Nossa, não... Né? Não... E eu não fiz para mostrar para ninguém, eu fiz porque precisava ser feito. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Esse reconhecimento, para mim, em particular, eu penso que não tem dinheiro que pague. E ele foi assim, o telefonema dele, Dani, durou 30 segundos, eu acho. Mas ele falou, primeiro, Alessander, tudo bem? Primeiro eu quero parabenizar o trabalho que você está fazendo aí na ponta, que eu sei que está mudando o jogo. Mas eu preciso de um favor adicional. Tem 3 unidades aí que eu preciso que seja entregue, por isso que eu estou te ligando. Não pedi para ninguém do comitê de crise, porque precisa amanhã de manhã estar em São Paulo. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou resolver. Eu desliguei o telefone, gente, sem saber como resolver. Porque a gente estava no meio do caos. Sim. Nossa, e para quem já passou uma crise dentro de uma empresa... Então o foco aqui não claro, eu usei das ferramentas que a gente tem, né, no mercado, eu usei da liderança, usei de identificar as pessoas que podiam me ajudar naquele momento. Né? Eu falei, então eu vou pegar os 3 melhores e vou ter que resolver esse problema. E falei, nós precisamos achar esses produtos no meio desse caos. Eu ainda brinquei, né? Tomara que ele me peça 3 amarelo fluorescente. Não, eram 3 pretos. Então era mais difícil de achar à noite, né? E achamos. E no sábado de manhã eles estavam em São Paulo. Então foi resolvido. E o legal disso é trazer, de novo, né? Você é repetitivo. Entrega. Entrega. Você é contratado para entregar. Entregue. O resto é acessório, que você tem que vir moldando. Você tem que falar o teu inglês, você tem que fazer a tua faculdade, você tem que fazer o teu curso dedicado na tua área, seja técnico, seja comportamental. Você tem que aprimorar o teu soft skill, você tem que aprimorar... Isso tudo faz parte. Eu tinha um diretor que falava para mim assim, Dani, é muito importante a entrega, o resto é perfumaria. Acabou. Simples. E aí, eu vou levar nessa entrevista que eu acabei de falar, entrevista de emprego, tá, gente? Entrevista de emprego. Fui para uma entrevista para assumir a diretoria geral de um grupo de concessionários de veículos, que foi o meu ramo durante anos. Que eu acho que foi onde eu te conheci, não foi? Foi. Mas aí já era um desafio um pouco maior, a gente se conheceu, eu era gerente geral de uma concessionária de pequeno porte. Tá. E aí esse desafio foi assumir uma rede de 9 lojas, né, em 6 cidades diferentes, e ser o diretor-geral dessa operação. E era o meu sonho. E eu cheguei no meu sonho. Eu cheguei aonde eu queria chegar.
E no dia dessa entrevista, é muito interessante, porque o proprietário dessa empresa, né, o operador, ele é muito prático, né, uma pessoa muito prática, tem uma história de vida, não de carreira. Ele construiu a carreira dele sozinho, né, aquela pessoa que não teve todo o estudo, mas deu certo, enfim, ele virou um mega empresário. E eu nessa entrevista, a gente conversou, começamos a conversar, eu falei, eu esqueci de trazer o meu currículo e deixei no carro. Você quer que eu pegue? Ele falou, pra quê? Um pedaço de papel você escreve o que você quer, você acha que você está sentado aqui por quê? Se não tivessem falado bem de você, você não estava sentado na minha frente. Vamos voltar no começo, entregue. Eu só sentei lá por causa das suas entregas. Porque eu entreguei. Exatamente. Então assim, e ficou muito marcado isso na minha cabeça, que ele falou assim, você escreve o que você quer num pedaço de papel. E é verdade, é você que trabalha com isso todo dia, tem currículos maravilhosos. Lindos, aí, né? E a gente fala que o papel aceita tudo, né? E eu já peguei currículos assim, de eu pensar se eu ia conseguir entrevistar aquela pessoa, de tão foda que era o currículo da pessoa, eu falava, será que eu consigo? E aí a pessoa para na tua frente e fala, cara, não foi ele que fez esse currículo. Alguém fez esse currículo por ele. Hoje foi o chat. Isso. Hoje foi o chat. Porque você faz 3 perguntas à pessoa e quem entrega lembra do detalhe. Quem entrega sabe contar como que aconteceu. Tudo. E a pessoa senta na tua frente e não consegue desenvolver um projeto, não consegue detalhar, fica tudo no superficial. Então eu falo, né, o currículo, assim, claro, ele faz parte do processo seletivo, ele é um pedaço importante do processo, mas hoje, particularmente, para mim, eu bato o olho, mas eu quero bate-papo. Tanto que eu nem falo entrevista, né, Ali? Eu falo bate-papo. Porque daí eu já acho que eu já começo quebrando gelo ali. Eu acho que bom, aí a gente entra nesse processo de entrevista. Para mim sempre foi muito simples. Porque tudo que ia me perguntar, eu sei o que eu tenho que responder. Se eu entreguei... É isso que eu digo, você vai lembrar, você sabe que tá ali na... Então Enfim, eu acho que se a gente vai fazer um resumo de carreira, né? Primeiro, a gente não se prender a rótulos, eu acho que isso também é super importante. Às vezes a gente se prende demais a muita rotulagem do mercado, de outras pessoas, de comparativo. Fiz um paralelo agora, totalmente agora, veio sem querer, porque eu fiz um post hoje de manhã sobre isso. Se permita comparar por 2 situações, exemplo e dedicação, só. O resto ninguém tem o direito de comparar. Pode comparar se você é exemplo de alguma coisa ou se você é mais dedicado que alguém. Entendeu? Então, com relação ao resto, eu acho que nem você deve ficar se comparando. Você se compara se você vê alguém que é um exemplo para você, profissionalmente principalmente, ou uma pessoa que se dedica muito, vai lá e compara. O que essa pessoa, esse cara está se dedicando que eu posso melhorar, né? E nunca levar isso como desdenho. Sim. Eu acho que... E eu fiz isso muito na minha vida. Pessoas que entregavam, eu ia, cara, o que essa pessoa faz de diferente? Como que ele usa o tempo dele? Né? Porque a gente admira a entrega, né? A gente admira. Muito... porque a pessoa que está... De novo, não sei quem vai assistir, mas você que vai entrar no mundo corporativo ou está no mundo corporativo, é bem diferente, tá? A pessoa que entrega é a pessoa que finge que entrega. E é fácil de identificar. Sim. É muito fácil. Mas esse fato de entregar, você vai virando... É isso que vai... As pessoas vão olhando, aí o teu supervisor olha, tem que tomar cuidado se ele não está contaminado com outras coisas também, que isso acontece. Mas alguém vai olhar. O RH vai olhar, vai chegar no RH, vai chegar num comitê, se você está numa empresa que é mais estruturada. Isso, exatamente. Vai chegar num comitê de RH, aquela pessoa entregou, aí você tem uma avaliação de desempenho. Isso. Né? Empresas que são mais robustas, que têm isso, conseguem. Porque ela tem um processo, Ela tem um processo para isso acontecer. Então, mas vamos voltar para a grande realidade da maioria. Não tem tudo isso. Não tem comitê de RH, não tem avaliação de desempenho. Se você está numa empresa séria, independente do porte dela, vai fazer diferença de qualquer jeito. Eu tenho um exemplo na minha empresa de uma pessoa que veio do nada
que é minha gerente hoje. Ah, eu fiz. Não, eu não fiz nada. Ela entendeu o jogo e ela jogou o jogo que eu falei para ela jogar. E ela entrega todo dia. E hoje é tua gestora lá. E é a melhor vendedora do país no nosso segmento, na nossa franquia. Então, assim, teve treinamento? Teve, claro que teve. É minha formação. Mas ela aceitou. Ela aceitou o meu conhecimento. E ela foi aprendendo, ela pediu ajuda todo dia, e ela foi pedindo ajuda, e pasmem, eu não preciso pedir. Ela não sai do WhatsApp da empresa. Ela não usa o telefone dela durante o dia. E eu não preciso pedir. Porque ela está 100% do tempo focada em entregar. Então, assim, isso para mim, Dani, é como qualquer comportamento humano. Sabe aquela frase, me diga com quem andas que te direi quem é? Nossa, eu fui criada ouvindo essa frase. Né? Então, assim, se você só anda com aquela galera do trabalho que só tá pensando no happy hour da sexta, e não é feio, tá? Eu amo happy hour, amo. Sim, amo, exatamente. Sou apaixonado. Mas não é esse o objetivo e não é esse o foco. O foco é entregar o resto da semana para você poder curtir o happy hour. Agora, se você anda com o pessoal da empresa que está preocupado em entregar para curtir o happy hour, numa boa, né? Não estou falando mal de happy hour nem de quem curte, só para ficar claro. Exatamente. É para entender um pouquinho a diferença do... essa menina saiu do nada, escutou e escolheu aprender aquilo no formato que eu falei, vamos nesse caminho. Né? O famoso cola em mim. Cola em mim que vai dar certo. Né? E ela acreditou. E está dando certo. Então, mas eu só consegui fazer isso depois de uma carreira desenvolvida, né? De ter a experiência que eu tenho hoje. Lá atrás eu não tinha todo esse conhecimento. De cair, levantar, né? Porque tem uns tombos aí no meio do caminho. Sempre tem. E a gente olhar esses tombos como um aprendizado, né? Que é isso, assim, num primeiro momento, às vezes, tinha um gestor que falava assim, Dani, pare de levar pro coração as coisas. Se ele ouvir, ele vai saber de quem eu tô falando. Eu falava assim, Dani, pare de levar pro coração, porque eu ficava muito brava. Ele falava assim, leva como aprendizado. E aí, quando você começa a virar essa chave, você fala, cara, quanto aprendizado. E é isso que faz a gente direcionar uma pessoa como essa tua colaboradora que chegou a gerente, né? Porque daí você já passou por isso, você já aprendeu com isso a ponto de ensinar como fazer diferente. Não só de ensinar, eu tenho a convicção que eu botei, desculpa, eu ia usar o termo errado. Promovi ela para gestora por mérito dela. Isso eu aprendi lá com aquele meu professor, o teu padrinho. O meu padrinho, o dia que eu bati na porta dele e agradeci para ele que eu fui efetivado. Falei, pô, obrigado por me efetivar. Ele falou, não tem que agradecer, você está sendo efetivado pelo teu trabalho. Não fiz nada. Só assinei um papel. Claro que não foi só isso. Sim. Mas, né? Mas é mérito seu. Eu cheguei lá, isso. Foi por mérito meu. Mérito e seu. Ela chegou onde ela está pelo mérito dela. Então o que eu acho super interessante nesse processo? Eu só consigo fazer ela, ajudá-la a chegar nesse status pelo conhecimento que eu tenho. Ela tá lá, mas eu sei que ela tem várias coisas a aprender ainda nesse meio do caminho. Sim. Só que eu tô aqui sabendo disso. Né? Eu sei que eu tenho quais são os comportamentos que ela precisa melhorar. E quais são as técnicas que ela precisa melhorar. Mas eu tô lá para ajudar. Mas eu também preciso botar ela na fogueira para ela aprender. Sim. Né? Só que qual que é a parte mais importante? Que muitas vezes eu na minha carreira não tive isso. Vai lá e se vira. Vai fazendo. Eu sempre achei isso uma falha. Né? Se está certo ou está errado, não sei. O meu modelo foi esse. Eu não acho legal fazer isso. E foi uma das escolhas de empreender, de colocar o meu perfume, o jeito que eu achava que deveria ser. Então, quando eu sentei com ela, eu falei: eu preciso que você se torne gerente.
até para que eu possa gravar um podcast às 10 horas da manhã, por exemplo. E não tá preocupado com a empresa. É isso aí. Porque eu sei que ela tá lá, tá tocando, né? Perfeito. Mas isso é ter uma equipe. É você poder estar com a cabeça. Porque não adianta eu estar aqui gravando um podcast o tempo inteiro estar olhando meu celular e será que tá tudo bem? Não. E não tá no aqui e agora, né? Não tô. Você tá lá. Isso. Mas eu estou aqui porque ela tá lá. Perfeito. E eu sei que ela tá lá. Ontem eu fui para São Paulo, vou falar bem a verdade, vou ficar praticamente 48 horas sem pisar na minha empresa. E ela tá rodando. Né? Então, isso faz parte do aprendizado. Então, vou voltar agora no caso que promovi a gestora, sabendo que tem deficiências a serem preenchidas ainda. Mas eu sentei com ela e falei tudo isso com ela. Falei, eu preciso que você melhore isso, isso, isso e isso. São alguns pontos que ainda tem, né, que você precisa melhorar e eu vou te ajudar. Só levanta a mão. Levanta a mão e pede que eu vou te ajudar. O resto, eu não quero que você peça ajuda, porque você já sabe fazer. E aí eu joguei a responsabilidade no colo dela. E ela vai que vai. E sabe o que é mais legal, Dani? Eu não sei se é perigoso até falar isso. É uma pessoa que não tem estudo, mas tem vontade. Vontade. Mas assim, eu acho que a vontade muda o jogo. Mata tudo. É a vontade que muda, porque às vezes você pega, vamos falar lá em um currículo, né? Que a pessoa tem uma boa graduação em uma boa universidade, fez a pós lá na FGV, aí iniciou um mestrado, aí tem isso, tem aquilo, e a pessoa só vai fazer aquilo. Não é uma pessoa que você vê o brilho no olhar, não é uma pessoa que tem vontade, não é uma pessoa que vai engajar, é a pessoa que, eu brinco que tem o cafezinho contaminado, né? É a pessoa que vai buscar o cafezinho na copa e vai falar mal alguma coisa da empresa. Então, eu sou muito mais de quem tem a vontade, porque essa pessoa, com perdão da palavra aqui, se sente tesão em desenvolver uma pessoa dessa. Cara, daí ela vai buscar o conhecimento técnico. Aí acabou. Daí, e ela voa. Aí ela chega onde ela quiser. E ela voa. Então é claro, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente fala. Não, ninguém aqui está falando que faculdade não importa, que pós-graduação não importa, que estudo não importa. É crucial. Exato. Conhecimento é crucial para você seguir em frente. O que a gente está dizendo é que a vontade, o desejo de fazer algo, para mim, é maior do que tudo isso. Isso. Então até porque a pessoa com vontade, ela vai buscar o estudo. Ela vai buscar o conhecimento. Porque às vezes, em algum momento, ela não pôde fazer por questões da vida. E tem pessoas e pessoas. Eu tenho um ditado de criação minha, né, que eu digo o seguinte: 95% das pessoas estão onde estão porque querem estar. Tem 5% que sofreram alguma coisa, que alguma coisa de fora que ferrou com ela, né? A vida deu uma lambada que ela não teve como sair. Mas 95% das pessoas estão onde estão porque querem estar. Eu talvez poderia ter sido presidente de uma multinacional? Podia. Eu acho que eu não quis. E quando eu digo não quis, eu não me dispus a estar lá. Porque todo mundo acha que ser o presidente é a coisa mais tranquila do mundo. O cara tem que abdicar de um monte de coisa. Sim. Um monte de coisa. Principalmente o tempo particular dele. Né? Então, a gente, quando eu estava multinacional, a gente brincava muito, né? O dia tem 24 horas para todo mundo, gente. Você faz com essas 24 horas o que você se propõe a fazer. E o dia vai passar você fazendo ou não fazendo, né? É preferível que você faça, então. Tem algumas diferenças, tá? Sim. O CEO, por exemplo, ele tem motorista, tá? Então ele aproveita melhor o tempo dele no trânsito. Mas o resto... Ali, sabe essa questão de não chegar a presidente? Aí eu vou puxar para a PNL. Mas nesse meio tem crenças também, né? Que nos auto-sabotam. E isso agora eu tô falando de mim, né? Porque eu sempre quis ir chegando cada vez mais longe e eu percebo que quando eu tô próximo, eu começo a me auto-sabotar. Quando eu tô próxima de
ocupar aquilo que é meu sonho, aquela caixinha, eu começo a me auto-sabotar. E aí, nessa auto-sabotagem, eu começo a ter comportamentos que me prejudicam. Como que eu posso exemplificar? Até de capacidade, de achar que eu não sou capaz de chegar, mas isso é inconsciente, não é que eu acorde e fale assim, eu não sou uma pessoa capaz, não, vai no inconsciente, parece que quanto mais próximo eu tô chegando, mais eu começo a me auto-sabotar. E é uma coisa que agora eu tenho estudado bastante sobre crenças, crenças limitantes, tô reestudando, né, porque lá atrás eu fiz PNL, só que aquela coisa, se você não vai todo dia, é que nem uma musculação, se você não tá ali todo dia, o teu corpo e conhecimento é a mesma coisa. Então eu estou resgatando para trabalhar crenças limitantes em mim. Era para ter 1 hora de podcast, mas nós vamos ficar o dia inteiro. Nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando. Cara, isso é um outro motor que é assim, ó. É muito mágico o que você falou agora. De novo, hoje eu escutei um podcast de uns caras que eu admiro também, que são aqui de Curitiba, que viraram empresários gigantescos, e ele fala... Que a gente estava falando deles agora há pouco, né, antes de começar. E postei um stories deles hoje de manhã no meu stories, porque faz muito sentido. Paixão. Mas aí eles estavam falando mais voltado ao empreendedorismo, né? Porque muita gente tem uma ideia legal... Sim. E começa a desenvolver, só que é o seguinte, você está numa fase de formatação dessa ideia, se você, detentor dessa ideia, não tem paixão, ela vai morrer. E essa paixão é todo dia. Eu estou vivendo isso agora com outro negócio que eu estou criando. Que você vai voltar aqui para falar desse outro negócio. Vou voltar para falar dele exclusivamente, que é muito legal. E é incrível isso. Às vezes eu me pego me sabotando de não, mas não vou nada, é ele, o projeto é esse agora, né? Você pensa em não, volta para cá, foco, paixão e dedicação nesse assunto. E aí a coisa começa a tracionar. E isso voltado para a carreira é a mesma coisa. Exato. E já aconteceu comigo também, de chegar em alguns momentos, eu tô quase lá. Isso, e aí você muito próximo. Relaxa. Isso. E, de novo, principalmente quando a gente fala de mundo corporativo, se você relaxa, tem alguém que não relaxa. E aí esse cara... Porque daí tem alguém te olhando, tanto para tuas entregas, quanto pro teu relaxo. E tem 10 olhando pro teu relaxo e 2 olhando pra tua entrega. E se tiver 2, tá no lucro. Isso é normal. Isso é normal. É um mundo corporativo, faz parte. É a vida. É a vida. Se você pegar agora e tacar uma pedra no carro do teu vizinho, provavelmente 5 vão falar mal. Se você plantar uma flor no jardim do teu vizinho, ninguém vai falar nada. É a vida. Faz parte do ser humano, né? Então E é o que eu sempre digo, você não tem que fazer nada para ninguém, é por você. Você tem que entregar por você, para você. E aquele 1% melhor todos os dias, todo dia é para você. E aí, a gente tem que fazer alguns paralelos, né? Falei de tudo carreira, tal, entreguei isso e resolvi virar empreendedor. Hoje eu tenho uma loja que são 400, 500 lojas no país. Durante os 3 anos seguidos que eu tenho a minha loja é uma das 3 maiores do país. Eu não estou na melhor cidade, na maior, não. E por que eu estou falando isso? Para falar do Alessander? Não, é entrega. Porque eu mergulhei, paixão, dedicação, né? E o mês que eu deixei de dedicar e ter a paixão, o resultado caiu. Então, é você o tempo inteiro, é você. Eu brinco, né, Dani, que nesse mundo que a gente vive, principalmente, a gente tem muito curso de autoajuda, de desenvolvimento, e não vou falar mal de nenhum, pelo amor de Deus, eu acho super válido. Não, e eles ajudam, claro. Até porque a gente tem, eu não vou falar de níveis, não, diferentes perfis. Tem gente que precisa de mais ajuda para ter insights. Isso. Tem gente que tem insight num café no posto.
Um café. Exatamente. Né? Uma conversa boba, o cara, puta. Opa, peraí, vou pegar essa ideia e pivota no negócio. Eu já não sou essa pessoa. Eu preciso de estímulos pra... Eu sou demais até. Eu pego qualquer ideia e transformo em negócio. Todo dia, todo dia. Mas e a gente tem que aprender a lidar com isso também. Né? Porque nem todo mundo consegue me acompanhar. Sim. E aí eu me frustro. Porque as pessoas não conseguem acompanhar a minha... Sim. Né? E eu já tive chefe 4 vezes mais acelerado que eu. E chefe, não líder. Né? Daí, a gente sabe a diferença. Sem dúvida. Né? A gente sabe bem a diferença. Vai mais um podcast só para falar disso. Só para falar disso. E que seria importantíssimo. Então mas aí é do perfil de cada um. E pegando isso, trazendo para essa realidade, né, da paixão e do entregar, de ser a maior loja, porque eu queria ser a maior loja. Não é esse o objetivo. É porque é intrínseco entregar. Eu acho que a gente está aqui para falar de carreira e vai ficar eu acho que o que eu posso deixar de mensagem aqui é entregar. Entregar, paixão, coragem. Começa com a coragem, porque se você não tiver, você não vai entregar nada. Né? E entregar. E você vai ter que descobrir ao longo dessa jornada, dessa caminhada, como você vai entregar. Né? Na minha época, eu estou muito preocupado porque vai ter jovem assistindo. Né? Na tua época, vamos deixar bem claro que essa época é sua. Na minha época, uma das grandes ferramentas de conhecimento era Excel. E eu domino o Excel hoje, até hoje, de cabo a rabo. Até o dia que eu vi um amigo meu digitando uma fórmula para que ver, eu falei, não, você é fora da casinha. Eu fazia ela Aí eu aprendi a digitar o para que ver. Né? Vocês não vão entender nada. Você que é jovem não vai entender nada do que eu estou falando. É português, tá? É português, mas você não vai entender nada. Mas era um diferencial você ter a ferramenta Excel na mão e dominar a ferramenta. Então você vai descobrir o que é a ferramenta hoje, é ChatGPT? Pode ser. Né? E aí, fazendo um paralelo do que a gente conversou um pouquinho antes de começar, é o que eu tento transferir para minha filha hoje. Sim. Né? Minha filha tem 18 anos, graças a Deus teve uma base escolar muito boa, uma formação muito boa, e isso também é muito importante para a questão de carreira. E olha que legal, Dani. Meus pais me deram um estudo básico, o resto eu fui correr atrás, né? E apanhei bastante, né? Pô, tive uma carreira legal? Tive, mas apanhei muito. Sim. O que eu mais sofri foi a falta de coragem de lutar por mim mesmo. De chegar em determinados pontos e me sabotar e falar, não, isso não é pra mim. Exatamente. Eu não posso. E isso é tão forte, né, Ali? É tão forte, Muito. porque é tão inconsciente, é tão enraizado isso. E ficar comparando, não, mas isso. Aquele lá, ele tem mais... ele estudou mais do que eu, ele tá perto. Ou fez uma universidade melhor, ou alguma coisa isso, você pega. Esquece. Você tem que pensar em você, desenvolver as tuas habilidades e acreditar nelas. E tenha coragem e voe. E voe. Até na hora de lutar por um salário. Porque dificilmente alguém vai vir para você e falar, tá aqui 30% de aumento para você porque você é legal. Ou porque você entregou. Né? Você vai passar momentos na tua vida que você entrega e não vem. E se deixar, gente, muita empresa vai te levar no banho-maria. Exatamente. Vai te levar no banho-maria. Umas reconhecem, outras vão aguardar você falar, tô aqui, e aí? E tem que pedir. Sim. Pedir não. Você tem que... fugiu o termo agora... Como é que chama? Fugiu o termo. Você tem que fazer jus ao que você está entregando. Pô, eu estou entregando. Isso, você me pediu isso, eu entreguei isso. Você me pediu isso, eu entreguei isso. Você me pediu isso, eu entreguei isso. Pô, eu quero evoluir. Tem seja a contrapartida, uma promoção, né? Seja salário, seja... Aí cada um está no seu momento. Porque as pessoas respeitam entrega. Muito. As pessoas respeitam entrega. Muito. Né? É por isso que o vice-presidente ligou. Exato. Porque eles respeitam a entrega. É isso. Então Agora, você vai sentar e pedir um aumento porque... Você quer um aumento? Todo mundo quer.
Todo mundo quer, né? Agora, você sentar com o teu gestor e falar, você pediu isso, eu entreguei isso. Você pediu isso, eu entreguei isso. Você pediu isso, eu entreguei isso, muda o jogo de você solicitar esse reconhecimento. E o mais importante, que é muito difícil, mas eu digo que eu aprendi que todos os caras que eu conheço que chegaram, principalmente falando em multinacional, foi porque eles negociaram isso antes. Eles não deixaram para negociar depois. Tá, você está me pedindo para entregar isso, e se eu entregar? Qual é o próximo passo? Hoje eu sou analista júnior. Você está me pedindo isso. Eu vou para analista sênior daqui a um ano, com todas essas entregas, ou você já vai me passar para supervisão? Não é um ato de coragem isso? Claro que é. Claro Entendeu? que é. É muito difícil essa negociação, tá, gente? Não é simples. Mas todos que eu conheço negociaram nesse formato. Porque essa negociação ela se torna um pouco mais confortável quando você já está acostumado a lidar com alto escalão. Mas quando você é um analista, quando você é um supervisor, você ainda não está acostumado a lidar com alto escalão. Ali o bicho pega. E se esse bate-papo pode servir de alguma coisa, eu te digo, não tenha medo. Negocie desse jeito, o teu gestor vai olhar diferente para você. Porque daí ele te olha com respeito. Não, ele vai olhar e falar, esse cara ou essa menina, tem condição de chegar longe. Porque ele já sabe negociar. Eu não consegui fazer isso na minha carreira. Eu não consegui negociar antecipadamente. Eu também não. Eu vou te entregar o que eles estão me pedindo e depois... Eu também não, eu tenho essa dificuldade. Eu entrego, eu me garanto nas entregas, mas eu espero que você veja. Lamento te informar, mas nós dois erramos a vida inteira. Exatamente. Tá? Exatamente. E eu falo porque, por essa oportunidade de trabalhar em multinacional, eu te digo assim, o cara que é presidente hoje, ele já sabia 5 anos atrás que essa cadeira ia ser ocupada por ele, se ele tivesse entregue durante os últimos 5 anos. Então tá, se eu entregar, a cadeira é minha? É assim que eles negociam, né? Então guardadas as devidas proporções, não interessa o tamanho da empresa que você está, tenha coragem de negociar, não é enfrentar, isso. Não é colocar em xeque, não. Pô, a gente precisa melhorar 20% do nosso faturamento para o ano que vem e eu faço parte da equipe comercial. Eu vou entregar o meu pedaço. Você me dá a supervisão dessa área aqui? Se eu entregar? Numa boa? Pronto, está negociado. Gente, eu não consegui fazer isso. Na minha carreira inteira. Né? E é simples de fazer. Mas exige a primeira palavrinha, que é coragem. E se posicionar. Claro, você vai ter que ter conhecimento um pouco do que você está fazendo. Sim, né? sem dúvida. Até porque para você ter essa entrega, você tem que ter o conhecimento, né? A gente fala... Ali, só que a gente... eu acabei de sair do corporativo, né? Ainda tô com o cheirinho do corporativo. E eu amo o corporativo. Tá com a CLT no bolso aí, tá com a carteira no bolso aí. Com todos os percalços aí que tem, eu amo o corporativo. E RH é muito comum os gestores virem para a gerência, para a diretoria de RH para querer trocar figurinha, para conversar isso. E a gente está vivendo muito agora, agora não, já tem um tempo esse conflito de gerações, né? Que daí as pessoas falam assim, mas Dani, veja, a pessoa, porque essa geração tem a coragem que nós não tínhamos. Só que na contrapartida eles querem chegar à presidência nos 5 anos de empresa, não é nos próximos 5 anos. É entrando, né, ali como um assistente, um menor aprendiz, o que eu acho fantástico. Assim, eu admiro essa coragem que eles têm. E eu vejo isso na minha filha e eu falo, cara, eu não tinha isso. Eu tinha entrega, eu tinha paixão, porque eu amo a minha área, adoro trabalhar. E eu me perdia se eu tivesse que sentar na tua frente e negociar. Você lembra disso? Porque a gente, quando ia fazer os processos seletivos, muitas vezes eu ficava nervosa, porque na minha cabeça eu falava, cara, mas ele é o gerente geral daquela empresa e eu sou a recrutadora, lembra? E aí você via que esse jeito brincalhão, você foi quebrando gelo, e aí eu falei, pô, tô em casa, vou fazer esse processo seletivo com ele. Que eram várias entrevistas. Mas voltando,
E eu acho essa geração fantástica, assim, porque eles têm um conhecimento, eles têm que eu particularmente, me bato para conseguir adquirir inteligência artificial. Cara, se for pedir para fazer um negócio, eu me bato muito. E às vezes eles vêm com isso pronto. Então a coragem eles têm, né? Eu percebo que falta, não sei se paciência também seria a palavra certa, ou entender que eles têm total capacidade para chegar onde eles querem, não precisam demorar o tempo que nós demoramos, sei lá, 20 anos, 15 anos, não precisa, mas também ter esse discernimento que não é entrar hoje e amanhã tá na cadeira, Ali. Existe um caminhar para isso. Eu acho que é difícil falar de futuro, né? No mundo que a gente vive, você falou, a nossa geração 40 a mais aí, que a gente viveu tudo. Sim. Né? Você acabou de falar, nós saímos do analógico para um digital, fomos obrigados a aprender tudo na marra. Na marra. Na marra. E se a gente estende um pouquinho aí, 60 a mais, pega nossos pais, que viveram muito pior ainda, muito pior no sentido de pegaram muito mais analógico. De tecnologia, a gente diz, né? E estou trazendo esse paralelo para tentar mostrar o seguinte: nada vai mudar o conhecimento que você tem que adquirir. Agora, se você vai ter essa enxurrada de conhecimento que nós vivemos, esse conhecimento tem que transacionar aí entre 15 e 20 anos para dar uma bagagem, será que você consegue absorver tudo isso em 5? Exatamente. E eu acho que não. Eu também acho que não. Né? Só a vida que vai te trazendo essa bagagem, com insights, com as pessoas que você está, com as experiências que você vive. Por que participar de um evento? Porque você vai aprender o que um evento tem que entregar para você sair de lá com conhecimento, para ser motivado, para sair. Cada evento tem Porque a malícia do negócio, ele vem com o tempo. Sim. Né? Sim. Aquela coisa de você bater o olho e falar, puta, aqui nós vamos fazer assim, ali, assado. Porque não é uma caixinha, né? Eu sempre falo, e falo isso muito para minha filha. Eu falo, filha, a academia, a parte acadêmica, ela só te dá a base. É o dia a dia, é o cair e levantar, né? É o se frustrar e no dia seguinte recomeçar, é que traz essa malícia, essa jogada, que é isso que eu acho que não vem em 5 anos. Não vem. Eu não consigo acreditar, pelo menos. Então, não adianta, e a gente está vendo, né? Ninguém se prendendo. Eu costumo, eu não sou um leitor astuto, mas eu leio muito artigo. Eu gosto de coisa rápida, né? Faz parte do meu perfil. Então eu não tenho você é muito acelerado, né? Ali. Eu não tenho muita paciência de ler um livro. Eu prefiro ler um artigo que resume esse livro. Me dá o... tem um empresário aí que ele tem uma frase que eu gosto dele, né? E me conta o final, que se eu gostar eu peço para escutar o resto. Porque se você começar a falar um monte de ladainha, eu já vou procurar outra coisa para fazer. Mas faz parte do meu perfil, tá, gente? Então cada um é cada um. Então eu leio muito artigo e vejo hoje algumas pessoas que eu monitoro eu não tenho nenhum guru, não. Tem pessoas que eu admiro. Sim, exato. Né, que tem histórias reais, né, essa historinha aqui, ó, cuidado com isso, porque tem muita mentira por trás da arrastar para cima. Tem história real. Eu acredito em história real. Eu acredito em gente que veio do nada, que construiu sem roubar, sem desviar, isso sim, história real. E tem muito das pessoas jovens hoje, geração, eu não gosto de rotular geração, jovens. Então, com essa pressa, né? Ontem mesmo eu li um artigo de uma pessoa que está querendo contratar uma menina para trabalhar no mídia dela e tal. E ela falou, não quero trabalhar para ninguém, você me paga, mas eu tenho meu horário e eu te entrego. Simples.
Mas nós somos criados no modelo CLTista, que você tem que trabalhar das Sim. 8 às 18 com aquela algema, né? Na minha empresa, eu sou comércio, sou obrigado a ter um horário, né? O que a gente trata de maneira aberta lá para eu me adaptar à juventude? Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, me avisem que vocês estão liberados. Se estiver entregando. Aí tem essa flexibilidade. Se estiver entregando. Sim. Você acha que elas vão entregar? Claro que sim. Entendeu? É feriado, que quer emendar, que isso, que aquilo. Muita gente olha como bonzinho. Não é. Cara, é flexibilidade. Mas é uma troca. Que tem que ser das 8 às 18, essa algema? Tem coisas e coisas, gente. Uma fábrica. A fábrica tem que ter horário, tá lá, tem que ter meta de produção e tal. Comercial. Pô, se eu bater minha meta na primeira semana do mês, não tô dizendo que você vai ficar sem trabalhar. Sim. Né? Mas você bateu, cara, você entregou. Talvez até o final do mês você seja promovido, não sei. Cada um é cada um. Mas onde eu estou querendo chegar essa geração com essa pressa, né? Eu acho que nós estamos aprendendo muito a ter uma flexibilidade que a gente não teve. Não, exatamente. Né? Nós não fomos criados com essa flexibilidade. Só que essa velocidade que estava aí empregada, eu acho que está começando a mudar um pouquinho também, tá? Sim. O mundo está entendendo que tem que ter um meio do caminho. Um meio termo. Perfeito. Essa experiência com essa agilidade. É isso mesmo. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. E honestamente eu acho que é o caminho, na minha opinião, mais equilibrado. Tem muita gente lá de trás, da nossa geração, que não, eu tenho que ir trabalhar, tenho que sair às 6, eu tenho que entrar às 8, eu tenho que... Cara, eu tem um negócio que eu não ligo. De novo, meu comércio, eu sou obrigado a cumprir horário, Sim, eu tenho um cliente exato. para abrir porta, mas eu nunca cobrei, por exemplo, hora de almoço. Né? Não estou dizendo que vai almoçar em 3 horas, tá? Todo dia, não. Se precisa resolver alguma coisa, vai lá e resolve. Se precisar eu ficar na loja, eu vou ficar. Mas é esse equilíbrio. Sim. Né? E aí você vai entender se a pessoa está de sacanagem, se não está. Sim, mas aí vem a malícia. Isso, que você bate o olho e você fala assim, não, se duvidar, eu já dei essa desculpa, eu já sei como funciona. Eu costumo brincar o seguinte, da escolinha que você está estudando, já me expulsaram 5 vezes. Isso mesmo. Não vem dar o nó, não, que a gente sabe quando está dando nó. Mas eu acredito nisso, ali no meio termo. Porque hoje, quando eu olho, por exemplo, quando eu abri a minha consultoria, né? Eu lembro que para minha mãe ela falou assim, mas Daniele, como que você vai sair de um emprego que te dá estabilidade? Eu lembro que era o termo dela, porque minha mãe trabalhou 43 anos em uma clínica médica com o mesmo médico, né? Ela foi secretária do mesmo médico por 43 anos. Então quando eu falei que eu ia abrir... E para ela... Quando eu falei que eu ia abrir a consultoria, ela quase caiu para trás, assim, porque ela falou assim, não, Daniele, imagina, você tem que trabalhar, e concurso público, né? Ela colocava na minha cabeça que o ideal seria eu ser concursada. O meu pai era comercial, então meu pai já era mais porra louca, né? O meu pai já era... Conflito dentro de casa? Que conflito dentro de casa? Era terrível, o meu pai, ele era assim, não, pai, faz, acontece... Só que eu fui criada e para mim foi muito difícil, Alice, sair dessa bolha. Por isso que até hoje, eu acabei de falar que eu estou trabalhando algumas coisas em mim em relação a crenças limitantes que na teoria eu sei, mas que na prática eu não executo para mim mesma. Aí eu vou lá e começo a me auto-sabotar. E aí eu olho essa geração caruda e penso assim, cara, que massa, né? Eu queria ter um pouquinho disso aí. Olha a Maria Eduarda. Às vezes ela fala umas coisas assim, né? Não posso abrir aqui, que eu falo, cara, eu queria ter essa cara de pau há 20 anos atrás. Talvez eu já tivesse na minha cadeira há muito tempo. Só que eu acho que não é nem tanto a Daniele medrosa e nem tanto a Maria Eduarda caruda. É esse meio termo da gente entender
que chegar a algum lugar você tem que ter coragem, você tem que ter paixão, você tem que ter entrega, porque as pessoas respeitam entrega, né? Mas você tem que saber que tem um time para as coisas acontecerem também, sabe? Que não é você se acomodar, veja bem, não estou falando sentar e se acomodar, mas é o time que as coisas devem acontecer. Porque essa malícia, esse olhar para alguém que está querendo passar a perna na gente ali do time, é com o tempo. Eu acho, Dani, você traduziu assim, ó, cara, tanta coisa de novo, gente. Tinha um horário marcado aqui, mas vai longe, tá? Porque cada hora a gente vai entrar num tema aqui que vai discorrer. Eu vou pegar o teu tema crença com o tema geração atual, com a velocidade da tua filha, com a velocidade da geração. Tá. Para mim, o grande risco dessa velocidade é muito legal essa coragem, essa... Sim, é bem assim que eles são. Né? Você consegue imaginar o tamanho da frustração no primeiro tombo? Ah, sim, e eu já presenciei. Né? Sim. Então, assim, tá com essa energia toda, tá com esse gás todo, com essa coragem toda, mas a vida é a vida. A vida é a vida. Eu criei a minha filha com muita briga dentro de casa, dizendo, você vai apanhar da vida, não é de mim. Então esteja preparada para levar porrada. Né? E fui muito criticado por causa disso. Você é pessimista. Pelo contrário, eu sou muito otimista. Mas tem que ser realista. Então imagina a frustração de uma pessoa, de uma menina, seja lá quem for, nova, que está com essa energia, não sei o quê, e vai levar 4 nãos um atrás do outro. Com qual experiência ela vai saber lidar com isso? Sim, exato. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é inevitável. Assim, é só essa porrada que vai mostrar para ela, viu? Calma um pouquinho. Paciência. Isso. Aprende mais. Leva mais bagagem. Isso. E aí chegar nesse equilíbrio. Eu acho que a gente está vivendo esse momento desse equilíbrio. Pegar essa mescla de coragem que a gente não teve lá atrás. Isso mesmo. E trazer um pouco de bagagem e complementar. É isso. Eu acho que é um aprendendo com o outro. Né? Porque eu falo para Maria Eduarda, eu falo, filha, a mãe aprende muito com você. E aí eu percebo que ela faz tipo, tá aprendendo comigo. Eu falo, mas você tem que me ouvir também. Porque essa questão que a Vita vai bater, eu falo para ela. E aí esses dias atrás ela falou para mim assim, porra, você fica falando que a Vita vai me dar porrada desde que eu sou novinha, você acha que isso é legal e tal? Eu falei, mas é porque a Vita vai te dar porrada. E eu não vou estar ali o tempo todo. Né? O teu chefe, teu gestor, seja qual for a nomenclatura, vai falar com você. Eu não vou estar ali para falar, não briga com a minha filhinha, só eu tenho esse direito. Não é assim. E aí ela ficou, então eu aprendo com ela, mas eu falo, você tem que ter a humildade de saber que você vai ter que aprender comigo. Que na tecnologia você me debulha, mas em outros aspectos eu tenho muito a te ensinar. E olha que interessante. A minha filha está com 18 anos e eu falei, tá na hora de começar a criar asinha, né, Flor? Você precisa começar a traçar o seu caminho, né? Claro, a gente foi criado nessa, que você tem que entrar na faculdade. Lá na nossa época você tinha que entrar na faculdade com 17 anos. Hoje já está bem diferente esse quesito. Você tem que já começar a trabalhar e tal. Eu estou trazendo um pouco desse passado para ela, mas no sentido de vai se preparando. Você tem que seguir sua vida, né? E aí ela começou a procurar estágio e tal, e ela achou uma vaga de estágio, se inscreveu no LinkedIn, coisa que já é 18 anos no LinkedIn, já é um sucesso. Já é um sucesso. E aí achou a vaga, foi chamada, uma multinacional, e aí eu falei, bom, agora vai entrar o pai profissional, né, o pai carreira em ação. E comecei a preparar para a entrevista. E muito... Aí, crença. Por isso que quando eu comecei a falar crença e genética, ela puxou tudo de mim, infelizmente. O medo
a falta de coragem de negociar, ela puxou de mim. Então, a Letícia, não era para falar o nome, né? Mas agora eu falei. Nossa, mas é que eu já falei tanto o nome da minha. Depois ela briga comigo. Ela se auto-sabota na largada. Coisa que eu sempre fiz. E que eu fazia porque os também. outros são melhor, porque ela não sei o quê. Aí ela pegou, tá, mas eu vou lá, pai, para entrevista, mas eu nunca trabalhei. Você vai para entrevista porque você mandou o teu currículo. O que tem no teu currículo? E eu juro, esse foi o bate-papo com ela. Falei, o que tem no teu currículo de experiência? 0. Você tem um intercâmbio e você tem um trabalho voluntário, com 18 anos. Já saiu na frente. Quantos você acha que tem isso no currículo com 18 anos? Ok, você não tem nenhuma experiência. E eles te chamaram para entrevista? Eles sabem que você não tem experiência. Então esquece esse assunto. Se eles estão te chamando é porque eles viram algo bom que eles querem. A tua falta de experiência não vai pesar em nada nesse momento. Eles sabem que você não tem. Então relaxa. Relaxa e vai. E seja você. Seja é só você, isso que você precisa exatamente. ser. Né? Mas aonde eu ia chegar? Na crença. Eu lutei uma vida inteira para mudar o que eu fui criado. Mas infelizmente eu acho que ela trouxe na genética, né? Por mais que eu mude, porque, por exemplo, uma crença que eu tenho em casa e que eu falo para eles, e não só para eles, né? Eu falo isso principalmente com as pessoas que eu tenho mais oportunidade de falar um pouco mais de negócio, um pouco mais de vida, e uma coisa que eu ainda não consegui mudar na minha realidade, mas é que eu acho que chegou a hora. A hora é agora. Mas eu demorei muito tempo para isso. Que é quebrar a minha crença de sempre achar que eu não vou poder. Que isso não é para mim. Isso é pro cara que tá lá na internet. Para qualquer outra pessoa. Tá no, né? Mas ele chegou lá de alguma forma, gente. Sim. Ele caminhou até lá. E ele é um cara igualzinho a nós, né? Igual. Tem 2 braços, 2 pernas, olhos, boca. E tem 24 horas por dia. E tem 24 horas por dia. O mesmo time, o tempo. Acabou. E voltando a falar da crença, que é o perfil da minha filha, que é muito parecido com o meu, que eu trabalho com ela para quebrar isso. Pare. Né? Já dou outro exemplo dela mesmo, que eu vejo eu nela e que eu quebro isso nela todo dia, mas voltando um pouquinho para a crença de vida e tudo. Uma das coisas que eu acho que mais trava as pessoas é esse conformismo e principalmente o fato de viver e não sair da escassez. Mas isso vem, Ali. Crença. E nós somos doutrinados a isso. Né? Se pegar a nossa geração, quando que na escola uma professora falou para os alunos assim, vocês podem ser o que quiser, vocês vão... A professora que falava isso era doidinha. Os nossos pais falaram o quê? Você tem que fazer 17 anos, você vai prestar um vestibular... Aí você vai entrar em uma boa empresa, você vai ter um bom emprego, não sei exatamente, cada um entende o que é bom, né? Aí você vai constituir família e você vai se aposentar. É isso. É isso. E a crença? Então nós somos doutrinados muito mais numa sobrevivência do que viver de verdade. Você usou o exemplo da sua mãe, que ela trabalhou 43 anos. Isso. E, né? A minha mãe teve uma história um pouco diferente, mas com a crença da estabilidade, com a crença do emprego, com a crença... Chegou um determinado momento da minha vida, eu tive... Minha mãe é tudo, né? Não vamos falar desse assunto que... Sim, te agradeço. Vai ficar ruim. Mas eu tive brigas ao ponto da minha mãe virar para mim e falar assim, você é mercenário. Você só pensa... em dinheiro. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Descolar dessa bolha, descolar desse negócio que eu tenho que ser das 8 às 18, segunda a sexta. Eu cheguei no momento que eu entendi que eu não quero isso para mim.
né? Mas não é todo mundo que consegue descolar e não é todo mundo que quer. Que E tá quer. tudo certo. Cada um é cada um. Tá tudo certo. né? O sucesso, né? O sucesso de cada um é de cada um. Tem um significado diferente para cada um. Eu quero morar na praia Tá bom. e trabalhar pouco e não tô importando. Cara, esse cara é muito mais bem sucedido do que eu. Né? No propósito que ele escolheu. Exatamente. Acabou. Ninguém está discutindo isso. Mas no mundo corporativo que eu fui criado e nessa máquina, o meu objetivo é montar algo ou proporcionar algo que seja diferente para a sociedade ou para o mundo e que isso me remunere bem. Eu tenho ambições e sonhos que talvez outras pessoas não tenham. Exatamente. Né? Mas, enfim, o foco é falar da crença. Eu fui também criado nessa crença de Será que é isso? E aí entra no mundo de hoje, onde a gente tem uma velocidade muito grande, onde as pessoas não se apegam ao emprego. Exato. Né? Exato. Tá, você não se apega em emprego, mas você se apega no quê? Exatamente. Se apegar em alguma coisa, pelo menos, né? Que não seja o TikTok. Né, filha? A menos que você monetize isso e que isso seja seu trabalho. Mas, bom, até a gente fala do TikTok, mas até o TikTok agora tá mudando. Se você ver o meu Instagram e o meu, você vai ver que tem notícias boas. TikTok agora tá vindo, tem 2 empresas chinesas entrando no país aí para mudar. TikTok Shop. Então isso é uma das coisas que eu acho legal, né? Por mais velho que eu esteja... A gente tem a mesma idade. Eu não sou velho, tá, gente? A gente tem a mesma idade, pelo amor de Deus. Eu procuro me manter atualizado com tudo. Mas eu tô começando a me atualizar agora por uma questão de crença também. Porque o digital, para mim, eu tinha uma crença que, assim, eu não via ele como um negócio. Eu não via. Né? Aí de uns meses para cá, e claro que eu fui muito influenciada, eu falei para você antes da gente começar, fui muito influenciada pelo Fábio, de ver isso como um negócio. Porque, de novo, são crenças. Né? Eu lembro que você estava falando aqui sobre a crença da sua filha no processo seletivo. Eu não fui para frente em um processo seletivo há anos atrás, porque a minha primeira faculdade, eu não fiz uma faculdade de nome. Eu fiz uma faculdade pequena em Curitiba, era o que tinha para hoje. Foi logo que lançaram os cursos tecnólogos, então isso era mal visto naquela época, né? Isso daí é para quem não quer estudar, imagine, o negócio é você ter um bacharel. Então eu fiz em uma faculdade pequena, fiz tecnólogo, que daí as pessoas chamavam de técnico, não viam como bacharel. E quando eu fui para uma entrevista, a recrutadora, ela desdenhou da minha faculdade. E ali ela ali ancorou, e eu fiquei anos com a crença de que eu não poderia ter um cargo alto porque eu não tinha uma faculdade boa. Aí saí igual louca, tentando fazer pós na FGV, aqui, lá, colar, para tentar deixar cada vez mais para trás a minha faculdade. Aí agora você olha uma galera no mercado, eles estão... Cara, é por isso que eu acho fantástica essa geração, eles não estão nem aí, entende? Tem coisas muito boas. Que eu acho que tem de tudo, né? Mas, de novo, eu acho que não dá pra gente substituir a educação. Sim. Mas a gente tava falando nos bastidores também. Eu não sei se é pioneira, mas eu acho que no modelo que eles se propuseram a fazer pioneira, Curitiba tem uma escola corporativa hoje, e que são os caras que eu admiro muito e que estão crescendo muito, mudando a educação. Sim. Né? Aqui nós vamos falar um monte de coisa, vamos falar da tradição, né, não sei o quê, Por que a gente estuda da primeira, hoje é do 1º ao 9º, depois 1º, 2º e 3º? Isso. Né? A minha época era da 1ª ao 8º. A minha também, já que você quer falar de época, a minha também. Cara, são 9, 10, 11, 12,
15 anos na escola, 12 anos na escola, será que precisa de tudo isso mesmo? Né? Aí você fica mais, no mínimo, 5 anos numa faculdade. Será que precisa de 5 anos na faculdade para... A gente já viu um monte de coisa, tirando alguns cursos de exatas, né? E que daí, ver, são 12 anos sem ter uma educação financeira, que para mim... é onde eu vou entrar. Cara, esses caras criaram eu tinha que ter tido isso. Uma escola de vida. De negócio. Voltada a negócio. Que caminho que você quer seguir na tua carreira? Aqui, tá bom. Nós temos esse pacote de cursos, de negócios que vão te ajudar com isso. Os caras estão mudando a educação. Entendeu? Então é isso que eu acho que é legal, assim, de ver essa galera jovem que usa informação boa para criar novos negócios, né? E independente de faculdade, disso, aquilo, cara, é uma conversa muito extensa, muito grande, mas eu acho que o que vale, se a gente está falando de carreira, a gente teve um modelo de carreira Sim. que pivotou num determinado momento e que talvez agora está vivendo uma adaptação. Essa é a minha leitura. É uma adaptação, eu concordo com a sua leitura. Né? Foi um tradicionalismo, um choque. Tá vindo aí os XYZ. É tanto rotulagem que eu prefiro não rotular. Que foi um boom e eu acho que agora está havendo vamos encaixar aqui. Vamos encaixar, precisa da velocidade, Sim. com experiência, né, não menosprezando ninguém, tanto é que continua ainda, você vê em grandes empresas, os principais cargos são sênior de idade, sênior de experiência, sênior, não estou falando mas são pessoas com uma bagagem que podem tomar uma decisão muito mais assertiva. Exatamente. Sem o ímpeto. Só no ímpeto, Ele tem uma bagagem que ele já viveu, 4, 5 cenários que, não, isso aqui já passei, vamos por aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Ele já sabe o caminho. Diferente de um ímpeto, de não... É assim, pronto, acabou. Vamos fazer assim, porque vai ter que dar certo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Olha, a gente tá chegando ao fim e parece que só estamos no começo. Capítulo 1. Gente, eu adoro conversar com a Ali, não é de hoje, né, Ali, que a gente já trocou várias figurinhas ali. Já nos ajudamos muito. Muito, porque eu acho que a gente tem perfis muito parecidos, né? Essa questão que a gente tá falando de crenças, de se travar, de quantas figurinhas a gente não trocou e já não vimos que são coisas muito similares, né? Adorei esse bate-papo, só que eu tenho a sensação que ele não terminou. Tem muito mais coisa pra gente falar, porque essas experiências são enriquecedoras, né? São. Enriquecedoras. Eu quero ter um momento com você para falar só de liderança, outro momento para aprofundar sobre as crenças, porque a gente já conversou muito isso aí nos bastidores, em outros momentos. A gente tentou deixar aqui, né, um recado aí para galera que não são jovens, para todo mundo, né? Carreira. Vamos lá, coragem, paixão, entrega. Você usou o termo não ter o conformismo das coisas, né? E galera, todo mundo respeita e entrega. Não se questiona quando você entrega, isso é respeitado. Então, vai ter momentos que você vai ter que fazer o a mais. Hoje, a gente estava conversando, hoje você se dá o luxo de falar, vou parar tal hora, mas quantas vezes você não teve que esticar o elástico? Cara, aí você ficou 4 dias dentro de uma empresa. Sem sair. Né? Então não é com 20 anos, de repente, que vai se dar esse luxo, né? Tudo bem, a gente sabe que tem essa geração aí do digital, tá ganhando muita grana, aí é uma outra caixinha para uma outra conversa. A gente tá falando de... Nós estamos falando corporativo, isso. Uma fatia desse tamanho no mercado, nós não isso estamos falando mesmo. do mercado. Como um todo. Então... mais alguma coisa que você queira deixar para essa galera, Ali? Eu acho que o legal, assim, até pelo mundo que a gente vive do imediatismo, né? Vou pegar pelo meu perfil de resumir,
A gente está batendo um papo aqui há 1h15, Fábio. Eu acho que é legal a gente deixar isso que você acabou de fazer resumido, né? Coragem, paixão e entrega. Eu não vou dizer que é um manual, tá? Mas leva isso com você para a tua carreira, com certeza a chance de sucesso é gigantesca. Sucesso para cada um é um, mas seja lá o caminho que você escolher na tua carreira, com essas 3 palavrinhas aí, eu acho que vai longe. E vou reforçar, entregue. Acabou, ninguém discute. Ninguém discute entrega. Isso aí. E o Ali vai voltar aqui também, que eu só vou deixar uma pontinha, titiquinha, para conversarmos sobre isso. Essa pulseirinha. Não vamos falar mais nada, mas ele vai voltar e nós vamos conversar sobre isso. E, cara, vocês vão amar esse projeto dele. Porque a hora que ele começou a me falar, eu fiquei assim... de sair coraçãozinho dos olhos. Maravilhoso esse projeto. Legal, eu tô apaixonado. E é por isso que o negócio vai... Não, mas é apaixonante. A hora que você me contou, então eu deixei ali, assim, ele vai voltar pra gente falar sobre isso. Vamos falar. Eu vou pôr teu Instagram, Ali. Legal. Galera, muito obrigada. Obrigado você também. Imagina, eu que te legal. agradeço. Que conversa deliciosa, por isso que nós vamos repetir. Pessoal, curte, compartilhe, comente. Essa é a hora que eu começo a pedir o pinico de vocês, eu preciso. Então vamos lá, se inscreve aqui no canal e também me dê dicas do que vocês querem ouvir sobre mercado de trabalho, sobre negócios, sobre carreira, histórias inspiradoras, o que vocês querem ouvir que com certeza eu vou trazer aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.